Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o irmão Wagner Mendes. Vamos estar meditando nas leituras diárias da revista da classe dos adultos, lição de número 7, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista: a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Tema sugerido pela nossa CPAD, com o comentarista, Pastor José Gonçalves, com o tema da nossa lição desta semana: uma igreja que não teme perseguição. Vamos fazer a leitura diária desta sexta-feira, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 25. Leamos a palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Bom, meus irmãos, podemos ver aqui que neste momento que está escrito das Escrituras, Paulo e Silas, eles estavam nas cidades pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. E aconteceu, como venhamos estudando durante essa semana, eles sendo perseguidos, eles sendo humilhados, eles foram presos. Eles foram presos por estar falando do Evangelho. Tomaram açoites, foram lançados na prisão, mandados aos carcereiros que o guardassem com segurança, pois eles estavam ali pregando o Evangelho, falando sobre Jesus, e como as pessoas não aceitavam, mandaram prender. Nesse momento, por mais que eles estavam passando por aquele momento de dificuldade, estavam sendo perseguidos, humilhados, açoitados, passando por dificuldades, não estavam ali sendo bem tratados e sim maltratados, tomaram açoites, ficaram sem comida, estavam ali presos, trancados. Mesmo assim, eles não desanimaram, eles não titubearam, eles não se esqueceram do amor de Jesus por eles na cruz. E aí, perto da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos de louvores ao Senhor. Podemos ver aqui o exemplo que eles deixaram para nós, que nos momentos das dificuldades, nos momentos em que estivermos passando por situações difíceis, o que devemos fazer é estar sempre orando, vigilantes e louvando ao Senhor, porque através deste momento, dessa situação, o Senhor vai vir com a providência. Ao invés de muitas vezes a gente reclamar, ao invés muitas das vezes a gente estar murmurando, reclamando, estarmos assim de forma errônea, reclamando, gesticulando ao Senhor, perguntando por quê e tantas outras indagações, vamos fazer o que Paulo e Silas nos deixou, o ensinamento que eles nos deixaram através da palavra de Deus. Vamos estar orando e cantando louvores, vamos estar louvando a Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas necessidades. Vamos orar, pedir para o Senhor que nos ajude, que nos dê graça para passar por aquele momento de tempestade, como aconteceu com os discípulos de Jesus no barco, aquela tempestade, o mar bravo, aquela chuva forte, e eles com medo, achando que eles iam perecer, que o barco ia virar e eles poderiam ali morrer afogados. E Jesus simplesmente falou: aquieta-te mar, acalma-te vento, e tudo se tornou em bonança. Ao invés de estarmos como os discípulos naquele momento, tão preocupados e desesperados com a situação que vemos com os nossos olhos, devemos abrir os nossos olhos da fé e orar e louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, agradecimento por aquele momento, porque sabemos que Deus, Ele está conosco e Ele a qualquer instante, Ele pode reverter aquela situação. Então que possamos colocar o exemplo de Paulo e Silas. Vamos orar e vamos louvar ao Senhor. E aí, desta forma, os outros presos que estavam ali nas celas também começaram a escutar o que eles estavam fazendo. E de repente, o Senhor sobreveio com um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e ficaram soltas as prisões de todos. Então o carcereiro, vendo que estava tudo aberto, ele ficou desesperado. Ele ficou preocupado porque ele sabia que se os presos tivessem fugidos, ele seria morto pelo seu senhor. Mas ao mesmo tempo, Paulo e Silas falavam: não faças tal. Ele ia se matar, ele pegou a espada para se matar. E aí eles falaram: não faças tal, pois estamos todos aqui.
Todos estamos aqui, ninguém fugiu. Então, para você ver qual é o poder de Deus, através dessa situação, eles foram soltos, porque eles tiveram ali a oportunidade de fugir, de sair, mas não. Eles continuaram ali, cantando, louvando ao Senhor, orando, e diante da situação, eles ficaram ali, ninguém saiu. E por essa atitude, por esse gesto que eles fizeram, moveram o coração daquelas pessoas. E aí, desta forma, eles foram soltos da prisão. Então, como vemos estudando durante esta semana, muitas das vezes as nossas atitudes, a nossa convivência diária fala muito mais do que às vezes muitas palavras. Então, que devemos pegar o exemplo de Paulo quando estivermos passando por situações difíceis, perseguições, por situações que muitas das vezes nossos olhos carnais possamos ver que é impossível de poder ter uma reversão, que possa ser muito difícil a mudança, que possamos abrir os nossos olhos da fé, buscarmos a Deus, orar, jejuar, louvar ao Senhor, agradecer a Deus por aquela situação, porque o Senhor ele vem, ele reverte toda a situação, Deus muda todo o cativeiro, transforma todas as coisas que nós muitas das vezes nem sabemos, nem vemos como foi que aconteceu. Mas só o poder de Deus, só através da fé, só através dos olhos da fé, que nós vamos poder um pouco entender o que Deus fez e se manifestou nas nossas vidas. Que possamos pegar esse exemplo de quando estivermos numa situação difícil, complicada, estarmos orando, jejuando, louvando ao Senhor e agradecendo por essa situação, porque o Senhor vem e muda todas as coisas. Que Deus vos abençoe.